Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um call de abertura da Online Traders Interinvest Educacional. Este é o call de abertura do pregão do dia 8 de fevereiro de 2011. Pessoal, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário. Tá? Tivemos ontem um pregão extremamente difícil, tá? Muito complexo mesmo, em função de uma grande consolidação que tanto o mercado americano quanto o nosso mercado aqui passaram. Tá? Então, se vocês observarem aqui nos 15 minutos, vocês podem ver que o mercado ficou parado a maior parte do dia. Tá? Tivemos movimentação na parte da manhã, só que é aquele tipo de movimentação que a gente não consegue aproveitar. Tá? Então, por que não consegue aproveitar? Pela seguinte situação. Observem aqui, o primeiro candle do dia de 15 minutos, a gente rompeu o topinho anterior aqui, tá? Então, sinal de alta. No candle seguinte, perdemos a mínima do dia, tá? Então, um belo contra-ataque. Depois disso, corrigimos um pouquinho, fizemos mínima de novo. Então tá, então definiu que é para baixo a tendência. Aí na sequência, fizemos um contra-ataque e vamos corrigir lá pertinho da máxima do dia. E depois disso não aconteceu mais nada, o mercado ficou parado o restante do dia, tá? Então, quem não conseguiu grandes operações ontem, eu, por exemplo, não mandei uma boleta no dia de ontem, tá? Não fiz nada, não mandei, mas eu tenho uma ordem, fiquei totalmente fora do mercado, muito perigoso, muito complicado. Nosso mercado aqui está muito fraco, tá? Então, quando o Dow Jones sobe, ele fica desse jeito, ele enrola. Aí, quando o Dow Jones resolve cair, ele afunda. E é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado, tá? Então, quando o mercado está desse jeito, eu prefiro ficar de fora, tá? Então não se preocupem, gente, tá? Em função disso, porque foi realmente muito difícil, tá? Bom, continua feio, tá, pessoal? É só isso que eu posso dizer para vocês. Continua feio, continuamos em busca aí dos 63.803 pontos, 64 mil pontos, tá? Esse é o primeiro alvo do Ibovespa aqui no diário. Ontem fizemos mínima em relação à semana passada já, então continuamos na descendente aí geral, tá? Vocês podem ver aqui na semana. Então a perspectiva continua a mesma, muito cuidado com operações compradas, aquela história de sempre, tá? Então não está bonito, o mercado está realmente muito fraco. O Dow Jones, também, como sempre, não tem muito o que falar do Dow Jones, cada vez mais forte, novamente lá na máxima do ano. O que torna bem complicadas essa análise do Ibovespa em função do Dow Jones. Tá? Isso foi algo que sempre funcionou muito bem e de repente agora não está mais funcionando, não está mais dando resultado. Tá? E isso está sendo complicado para a gente. É claro que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar a andar mais ou menos em linha. Tá? Mas por enquanto a gente não pode mais ter o Dow Jones como referência porque ele está cada dia fazendo máxima atrás de máxima e a gente ficando cada vez mais para trás. Tá? Então, um pouco preocupante essa questão aí. Neste momento, pessoal, nosso índice futuro operando em baixa, tá? Muito perto, muito próximo da mínima do dia de ontem. Tá? Pode perder a qualquer momento aí. Deve perder a qualquer momento aí. Tá? Então, talvez hoje a gente tenha um pouco mais de movimentação em função de o mercado estar tentando desenhar, pelo menos lá fora, uma pequena correção, o que pode fazer com que tudo afunde aqui. Tá? Então, quem sabe a gente consiga algumas operações interessantes ao longo do dia. Tá? Vocês estão vendo aqui no 15 minutos, então ele está bem próximo da mínima, já foi testar logo de cara, e vamos ver se vai romper, definindo claramente a tendência para nós. Tá? É o que a gente aguarda aí pelo menos. Tá ok, pessoal? Em termos de notícias, gente, é um dia de agenda bem fraca nos Estados Unidos. Às 10h30 será divulgado o otimismo de pequenos negócios de janeiro, que segundo as expectativas do mercado deve ficar em 94. É um índice considerado de baixa relevância. Tá?
Às 13 horas será divulgado o otimismo econômico de fevereiro, que também é considerado um dado de baixa relevância, com esperado em 50,3. No mesmo horário, conheceremos as ofertas de emprego de dezembro. Nesse indicador não tem expectativa. E após o fechamento do mercado, às 20 horas, vai ser divulgada a pesquisa ABC da confiança do consumidor semanal, que veja a primeira semana de fevereiro, com esperado em menos 40. Tá? Então, uma agenda bem fraquinha, aí, bem irrelevante. Tá? Não devemos ter grandes movimentações, pelo menos no que diz respeito a notícias. Tá? Então, vamos às nossas sugestões para o dia. Aí. Perdão. Sugestões de ativos para compra. Tá? BTOW3, certo? Não fez mínima, também não fez máxima em relação ao dia anterior, tá? Então, a gente se interessa por ela a partir dos 26,49, tá? Rompendo 26,49, ela tem espaço para ir corrigir até essa média aqui do gráfico diário, tá? Então, BTOW3, certo? A partir do ponto 26,49, ela passa a ficar interessante para a gente operar na compra, tentar fazer um day trade aí, tá? Fabiano, dá para fazer swing trade com ela? Nada te impede, tá? Nada te impede, ela está muito bonita. É uma operação contra a tendência, mas não tem problema, tá? Eu considero uma operação bem válida. Agora, o ideal desse tipo de operação é você procurar fazer uma operação day trade, tá? E dando certo o seu day trade, você mantém essa operação para swing trade, tá? Que aí você consegue entrar com um risco mais controlado e consegue até mesmo gerenciar um pouco melhor o seu risco, zerando uma parte da posição, enfim. Tá? Então, no day trade a gente tem mais controle, a gente consegue zerar com um pouco mais de tranquilidade isso aqui, e talvez você possa manter um pouco da sua posição para swing trade, tá? A outra é a Hipermarcas, tá? Que ontem deu mais uma escorregada. E deixou um belo invertido agora. Tá? Então, além de estar caindo um monte, além de estar afastado das médias, etc., ela deixou aqui para nós um belo invertido. Tá? Então, o ponto de entrada na Hipermarcas, para nós, o ponto que passa a interessar para a gente, seria 18,53. Tá? Lembrando sempre que esses pontos não são os pontos de compra, tá, pessoal? Esses pontos aqui são os pontos a partir dos quais ela assume uma tendência de alta no intraday, tá, no dia de hoje. O ponto exato para compra a gente vai passar para vocês ao vivo no nosso curso do Rede Pregão. Tá? Quem não participa do curso ainda, basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, fazer sua inscrição lá. Você pode testar por 7 dias gratuitamente. Tá? Então a gente passa essas entradas lá. Ok, então Hipermarcas eu acho que também tem espaço aí, vale a pena ficar de olho nela. Objetivo lá em R$20, certo? Mesma coisa, você pode até fazer um day trade nela, zerar uma boa parte da posição, garantir o seu lucro e manter uma pequena posição caso ela desenvolva para cima aí, tá? Lembrando sempre, se ela não romper os 18,53 e perder, por exemplo, aqui os 17,71, aí esquece tudo que eu falei, tá? Então, todas essas dicas que a gente dá para vocês, elas só se confirmam a partir do momento do rompimento desses valores que a gente passa para vocês, tá? Lame 4, tá? Olha o caso da Lame aqui. Também bastante afastada das médias, também cedeu muito aí nos últimos dias. E precisa romper agora os R$13, tá? Que ontem testou e não conseguiu. Rompendo os R$13, ela tem espaço para subir aí até essa média dos 14 aqui, tá? Essa do diário, perdão, que está em 14, tá? R$14. Eu acho que vale a pena ficar de olho na Lame sim, tá? A partir dos R$13, a gente passa a se interessar pela Lame 4, tá? Quem quiser análise, pessoal, vai escrevendo no chat lá, que assim que eu encerrar nossas recomendações, eu já começo a fazer as análises de vocês aí. Vamos ver se eu estou tentando acelerar um pouquinho as nossas dicas, vamos ver se eu consigo fazer mais análises para vocês. Então, sinta-se à vontade, podem pedir lá no chat que eu faço para vocês após encerrar nossas recomendações aqui, tá?
BBAS3, tá aqui, tá? Deu uma esticada muito grande há 2 dias atrás. Ontem deixou um candlezinho pequenininho aqui, tá? Um invertido. E se romper os 28,40, a gente tem espaço para dar uma boa recuperada aí, tá? Então tem espaço para ir até os R$30 aqui, 30,04, tá? Então BBAS nos interessa a partir dos 28,40. Lembrando que esses são ativos que nós recomendamos para compra, caso rompam esses valores que a gente está passando para vocês aqui, tá? Então BBAS a partir de 28,40 fica interessante para uma compra também. BBDC4, o Bradesco, tá? É o mesmo caso. Tá? Só que aquela coisa, gente, muito cuidado. Quando a gente passa para vocês esses calls, tá? Não é, a gente não está passando para vocês comprem isso ou vendam aquilo. A gente está passando para vocês possíveis operações para day trade, tá? Então, para isso acontecer, alguns fatores têm que estar de acordo, tá? Então, por exemplo, o mercado tem que estar subindo, esses ativos têm que estar subindo, esses pontos que eu passei para vocês têm que ser rompidos. É uma série de fatores, não é simplesmente sair comprando, não é a nossa intenção, tá? Nossa intenção aqui é simplesmente passar para vocês ativos que podem ter maior movimentação no dia, ok? Então, Bradesco, mesma coisa, tá? Deixou aqui o invertido, lá longe das médias do diário, tá? Então acho que também pode desenvolver um pouco mais, caso rompa aqui o 29,70, tá? Rompendo 29,70, teria espaço para ir aí até os R$31,14, tá? Itube 4, o Itaú, mesma coisa, também deixou invertido, longe das médias aqui no dia de ontem, tá? 34,89 é o ponto aqui do Itaú, tá? Então a partir de 34,89 a gente abre espaço aí para buscar lá os R$36,61, tá? Então também acredito que é um ativo que vale a pena ficar de olho aí. A Sambi 11, tá? O Santander, muito afastado também aqui das médias, tá? Do diário. Rompendo aqui os 18,82, pode ficar bem legal, tá? É um ativo inclusive que tem muita recomendação para swing trade também, ok? Claro, começa num day trade, se der certo você segura, tá? Para ver o que vai dar. Mas evitem ficar comprados nesse período do mercado, tá, pessoal? Por mais forte que seja a recomendação, tá muito perigoso para ficar comprado nesse momento. Né? Bom, então além do Santander, tá? A partir de 18,82 nos interessa. Nós temos também Gafisa, também bastante esticada aqui no gráfico diário, deixou invertido no dia de ontem, rompendo aí os R$10, 10,02, ela abre espaço aí para até as médias do gráfico diário, tá? Gente, isso aí são 6%, tá? Então tem espaço para corrigir bastante a Gafisa, então, vale a pena ficar de olho nela sim. A Cyrela, também bastante afastada das médias do gráfico diário, tá? Rompendo aqui os 17,87, tem espaço para subir um pouco mais, tá? Vem aqui, até aqui as médias do gráfico diário, 19,13, tá? Então também bastante espaço para subir aí, mais de 6%. Vale a pena acompanhar esse ativo também. E finalmente das construtoras, a Rossi, tá? Também na mesma condição, após ceder muito forte na sexta-feira, deixou aqui um candle invertido, tá? Ou um candle de indecisão, não dá para chamar isso aqui de um invertido, mas enfim.
E tem uma máxima aqui em 12,66, tá? Então rompendo esses 12,66 pode ficar interessante e abre espaço para buscar aqui as médias do diário em 13,55, tá? Então acho que está bem legal aí também a Rossi, vale a pena acompanhar. Um outro ativo que também está muito bacana é a Embraer, tá pessoal? A Embraer, está até difícil de mostrar para vocês aqui, ela está testando uma máxima anterior no gráfico diário, que era aí os 14,23. Quem lembra no pregão ontem, a gente viu a Embraer subindo muito forte, eu falei para vocês, olha só gente, me interessa a Embraer a partir dos 14,23, vocês devem lembrar disso aí. Ela foi romper isso aqui lá no leilão de fechamento, tá? Então observa 15 minutos aqui, só rompeu lá no último candle do dia, tá? Então, gente, eu acho que pode ficar bacana a Embraer, uma vez que agora rompeu esses 14,23. Ela pode desenvolver bem mais aí, tá? Vamos tentar achar um alvo para a Embraer. Ó, ela tem um alvo bem legal, tá? Tem um alvo bem bacana. O alvo dela agora, o próximo, seria aqui lá nos R$17,50, tá? Então o papel tem bastante espaço aí para recuperar, com uma resistênciazinha aqui em R$15, tá? Então acho que pode ser bem legal, tem bastante espaço para recuperar esse papel aí. Então vamos ficar de olho na Embraer, no movimento que ela pode desenvolver ao longo do dia aí, tá? Então essas eram nossas recomendações para ativos na ponta compradora, tá? Ativos para compra. Vamos agora aos ativos para venda, certo? Primeiro deles, HGTX3, tá? Tá aqui, ó. HGTX3, ela tá bastante feia aqui no gráfico diário, tá? Observem aqui no semanal que ela montou um pivô de baixo, inclusive, certo? Exatamente aqui neste ponto, tá? Na semana passada, então, um ativo que está bem feio aí mesmo, está corrigindo forte, depois de uma alta assustadora que ela teve ano passado, está resolvendo corrigir nos gráficos de tempo maior, tá? Então acho que vale a pena ficar de olho na HGTX. O ponto para venda na HGTX, aqui ó, 24,35, tá? Então perdendo esses 24,35, a HGTX ela pode ceder ainda mais, porque ela tem alvos enormes para baixo aqui, tá? Então o primeiro deles que eu vejo seria aqui, ó. Aqui, ó. R$20, tá? Então tem espaço para corrigir aí, claro, parando no 23, parando no 22, enfim. Não acredito que isso vá acontecer ainda no dia de hoje, mas ela tem espaço para corrigir bastante, tá, pessoal? Acho que vale a pena ficar de olho mesmo. Perdendo os 24,35, a gente começa a procurar um ponto de venda aqui na ERG, tá? MMXM3, todas as empresas X aí derretendo, tá? Então, muito feias. A MMX não para de cair, não para de ceder. Ela já perdeu aqui, do mês de novembro até agora, 35% do seu valor, tá? Então, é um ativo que está sempre feio, continua feio e está cada vez mais feio, tá? Corrigiu o diário aqui há poucos dias, há 3 pregões atrás, e continua afundando, tá? Ficar de olho nela, pessoal. Perdendo esses 9,27, ela deve ganhar força para começar a busca aí aos R$9, tá? Ela tem um alvo grande aqui em 8,32, tá? Um valor muito forte, 8,32. Mas fiquem de olho nela no dia de hoje, porque se ela perder esses 9,27, ela deve ganhar força para ir lá testar os R$9, tá? Então é um dos ativos que estão na minha lista de ativos que a gente vai acompanhar com mais carinho, tá? No dia aí. Eu acho que ela pode buscar força para isso, tá? Então vai ser legal. Até lá são quase 3%, tá? Então dá pra gente fazer um belo day trade na MMX se ela perder esses 9,27 e for realmente tentar buscar esses R$9 lá, tá? OGXP3, sempre feia também, sempre afundando,
Um ativo que lá de novembro já caiu aí 30%, perdeu 30% do seu valor. Um ativo que todo mundo recomendava para compra, especulava-se que fosse chegar agora nesse começo de ano a 30 reais, etc, etc. Está mais para 10 do que para 30. Né? Perdão, pessoal, travou o microfone aqui. Então, gente, a OGX perdendo aqui os 16,11, ela tem espaço para buscar os 16 reais, tá? E daí sim, perdendo esses 16 reais, nós temos como alvo aqui 15,80 e depois disso é lá 14,22, tá? Um pequeno suporte aqui em 14,56, tá? Então vale a pena ficar sempre de olho no OGX. Sempre com a ressalva de que ela já está bastante esticada em relação às médias, tá? Só que a gente vê no OGX é que ela caiu, esticou bastante das médias, deixou um belo invertido aqui. Depois caiu de novo, esticou ainda mais das médias, deixou um candle de indecisão, ameaçou romper para cima, tentou subir e afundou de novo aqui. Tá? No dia seguinte deixou mais um candle invertido, afundando logo na sequência. Então, a pressão vendedora, gente, nesse ativo aqui, ela é enorme, tá? Por cada vez que ela deixa um candle desse, entra uma força compradora muito grande no papel. E mesmo assim ela continua afundando, tá? Então a gente pode entender com isso que o volume na venda está enorme, tá? Então, muito cuidado em operações compradas no OGX, tá? Não é um ativo ideal para você comprar. Vale a pena você ficar de olho para vender isso aqui. A perda desses 16 reais aqui eu acho que pode ser bem interessante para um day trade, tá? Então vamos ficar de olho nesses valores aí também. FIBR3, a Fibria, tá? Também está bem afastado das médias, mas caso perca aqui os 24,71, ela vai buscar este objetivo aqui, ó. E isso que nos interessa, tá? Então é os 24,35 que a gente está de olho, certo? Que ela vai perder a mínima dessa mega consolidação que ela traçou aqui lá desde agosto, tá? Ela rompeu para baixo e falta um ponto para ser rompido, tá? Que é este aqui, ó. Se ela perder esse suporte aqui de 24,35, deve disparar muito stop, tá? Muito stop. E eu acho que vale a pena a gente estar de olho para operar isso aqui sim, tá? Ano passado eu lembro de um rompimento parecido com esse na Fibria, em que a gente simplesmente fez 2% no ativo em questão de 30 segundos. Tá? Então, o book dela é meio vazio, ajuda para esse tipo de operação. Então vamos ficar de olho na Fibria aqui em 24,35, que eu acho que pode ser um belo day trade. Tá? Vale a pena ficar de olho nesse ativo aqui. E finalmente, JBSS 3. Tá? JBSS, como eu já tinha passado para vocês no call de ontem, se ela perder aqui os 5,98, o negócio vai ficar muito feio para ela. E ela passa daí a ter alvo lá para 5 reais. Enfim, aí o negócio não realmente ficou bem feio pro lado dela, tá? Então, difícil até dizer onde que pode parar isso se perder os 5,98. Então vamos ficar de olho nesse ponto aí, que eu acho que é um suporte muito importante para esse ativo, tá? JBSS3, o valor é 5,98, tá? Claro que temos a mínima do dia de ontem, que é 6,05, tá? Então, mas o valor realmente importante é os R$6, o 5,98, que esse aí deve disparar também um monte de stop, e a partir daqui o papel vai assumir uma tendência de baixa muito feia, tá? Vale a pena ficar de olho nesse papel aí.
Bom, gente, essas eram as nossas recomendações para o dia, os ativos que podem movimentar mais. Vamos agora às análises dos nossos amigos do chat. O meu amigo Ricardo, ele pede para eu analisar Petrobras, a Petro 4. Vamos lá. Está aqui a Petrobras, perdão. A Petrobras, cara, ela está bastante consolidada nessa zona aqui, tá, Ricardo? Ela tem alvos legais lá para cima, tudo. Ela tinha um ponto bem importante aqui nos 28,12, que até chegou a ser rompido num desses pregões aí, no pregão de sexta-feira. Só que ela não conseguiu se sustentar aqui, tá? Não conseguiu se manter acima desses 28,12. Esse rompimento ocorreu bem no comecinho do pregão, com volume bem pequeno, tá? Então depois ela já cedeu, foi lá engolfar o candle anterior, fazer mínimo em relação ao dia anterior, tudo, tá? Então, quando isso aqui acontece, cara, eu por enquanto não quero operar esse ativo ainda, tá? Você vai dizer, tá, mas ela não tá feia, não tá para vender, não desabou ontem. Mas isso aqui pode ser apenas uma correção, juntando força para ir lá romper de vez esse valor aqui, tá? Então a Petro, por enquanto não me interessa comprar ela, certo? Então observa aqui. Acima de 28 e 22 eu me interessaria por comprar a Petrobras e me interessaria em vender ela abaixo de 26, 25, tá? Então esses valores aqui me interessariam. Enquanto isso, para mim ela está numa zona de congestão, numa zona de consolidação aqui, e não fica interessante para operar ela. Eventualmente, num dia, como ontem, por exemplo, ela pode estar desenvolvendo uma tendência forte, mas são dias muito específicos, porque ela está perdendo força no diário, mas não está fraca para vender ainda. Tá? Então, para poder pensar em venda nela, teria que perder primeiro aqui esses 26, 25, para conseguir desenvolver alguma coisa com ela. Tá? Larosse pede a BTOW3. Já analisando BTOW, eu vou repetir para você, tá? BTOW, tá aqui. Muito afastada das médias, tá, Larosse? E tem espaço para corrigir sim. A gente está de olho nela, rompendo aqui os 26 e 49. Dá para fazer um repique aí, uma operação contra a tendência, buscando aí os R$29, que é o alvo dela, tá? As médias do diário. Porém, muito cuidado, porque se ela perder também os 25,50, ela também pode ceder ainda mais, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem espaço para isso, tá? Só que a gente estaria falando das mínimas lá de 2008. Mas enfim, tem espaço para isso acontecer sim, tá? Então eu acho que é um ativo que a gente está sempre de olho, porque ele está movimentando muito forte nas últimas semanas, tá? E é disso que a gente gosta, é disso que a gente precisa, é volatilidade, é movimentação, tá? Então vale a pena ficar de olho na BTOW sim. Muito cuidado com vendas nela, porque o ativo já está muito esticado, mas nada está tão esticado que não possa esticar um pouquinho mais, tá? Então se perdeu 25,50, pelo menos não pensa mais em compra, tá? Se não quer vender, pelo menos não pensa mais em compra. E para valer a pena comprar, tem que romper 26,49 sem perder esse 25,50, tá? O Eduardo pede lá a Braskem BRKM5. Temos aqui a Braskem. A Braskem ela tá toda enrolada aqui, cara, tá? Ela fez nova máxima, até bonita aqui, exatamente neste ponto, tá? Só que depois disso ela corrigiu nas médias, tentou subir de novo e agora está toda enrolada, deixando invertidos para tudo que é lado aqui, tá? Desculpe. Então olha aqui, nós temos um invertido, aqui nós temos mais um invertido e aqui nós temos mais um invertido, tá? Consecutivos. Então isso aqui, para quem quer operar, day trade principalmente, isso aqui, gente, é a pior situação que existe, tá? Olha no candle seguinte aqui, ela afundou, montou uma espécie de pivô aqui, não dá para dizer bem um pivô porque não é um fundo importante, mas dá para se chamar de um pivô. Com certeza nos 60 minutos foi um belo pivô de baixa, tá? E no dia seguinte recuperou tudo fazendo um contra-ataque. Então, o papel que está muito complicado nesses últimos 5 pregões aí, tá?
recomendo ficar de fora desse papel até ela definir um pouco melhor a tendência dela, tá? Isso aconteceria após os 21,65, certo? Ou então se ela viesse perder aqui, por exemplo, os 19,86, os R$ 20, vamos dizer assim, tá? Aí ela também ficaria mais próxima, tá? Também eu acho que ela poderia assumir uma tendência um pouco mais forte. Por enquanto, está numa zona de consolidação, eu aconselho ficar de fora desse papel. Um outro ativo é a Pose 3, que o nosso amigo Saulo pede pra gente no chat, tá? Saulo, a Pose 3, bastante feio esse papel desde o ano passado, tá? Não para de cair. E fez mínima, perdendo aí os R$ 10 na semana passada. Tá? Então, corrigiu nas médias, já está querendo cair de novo. Então eu acho que vale a pena ficar de olho na Pose 3, perdendo os R$ 9, tá? Para compra, jamais. Mas para venda, eu acho que a Pose 3 está muito legal sim, perdendo os R$ 9. Dá pra gente fazer um day trade nesse ativo? Com muito cuidado dá, por causa do book dela. Mas dependendo do dia dá. Se for um dia que ela tiver com volume legal, dá pra fazer sim, tá? Então, teoricamente ela teria que perder os R$ 9,30, tá? Para daí sim buscar os R$ 9. Então a partir desse valor dos 9,30, você pode começar a se interessar para vender ela com alvo lá em 9,02, ok? Finalmente, a nossa amiga Liliane pede lá a Ciel 3. Tá aqui então a Ciel 3, a Cielo. A Cielo ontem deixou um belo candle aqui, fez máximo em relação ao dia anterior, tá? Porém não desenvolveu aquilo tudo que a gente esperava. Tá? Eu não operei Cielo ontem. Você vai dizer, pô, você não estava esperando esse trade, fazia um tempão e tal. Tava, só que olha o que aconteceu com o volume dela. Tá? Então, em dias de recuperação da tendência do diário, após ceder tanto, o ativo dá um sinal de correção e sobe com volume que é praticamente metade do volume dos dias anteriores, para mim não interessa, eu não quero. Tá? Então, eu não operei Cielo, não comprei Cielo, e só vou comprar se eu ver entrar volume. Por enquanto eu não vi entrar volume, eu não opero. Tá? Então, apesar de graficamente estar muito bonito, o volume aqui não está sendo, não está confirmando o movimento. Tá? Mas vamos ficar de olho nela nesse rompimento dos R$ 12, 12,02. Ela ainda tem espaço para subir até 12,37, tá? Então vamos ver se a gente ainda consegue pegar pelo menos um trecho dessa tendência se entrar um pouco de volume nela, tá? Só muito cuidado, como eu disse. O que está acontecendo na maior parte do mercado brasileiro é quando cai, gente, cai com volume muito forte e quando sobe é com volumezinho bem insignificante, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Encerrando aqui, nosso índice futuro, tá? Ele está operando agora em 65.125, certo? Bastante próximo ainda da mínima de ontem, como vocês estão vendo aqui. É o quarto candle do dia. Desses 4, 3 deles foram testar essa mínima, então grande possibilidade de a gente romper essa mínima aí. Eu não acredito no pregão de alta, tá? Pelo menos com as informações que eu tenho até agora. Eu acredito no pregão de baixa, porque a gente vai perder essa mínima e vai ceder um pouco mais. Tá? O Dow Jones precisa corrigir nos 60 minutos. Tá? E se isso acontecer, a gente deve perder essa mínima do dia. Eu acho que pode desenvolver um pouco mais. Tá? Neste momento, os futuros americanos estão operando em 0,107 de alta, tá? Então consolidados, exatamente em 12.118 pontos. O que vale a pena a gente ficar de olho é isso aqui, ó, tá? A gente pode estar falhando um fundo aqui no futuro, tá? Isso aqui é um candle horário, certo? Então pode estar acontecendo uma falha de fundo aí. Colocando num gráfico de 15 minutos, tá? Vocês conseguem visualizar o tamanho desse movimento, tá? Então consolidou o dia inteiro ontem, foi testar máximo, não rompeu e está cedendo agora, tá? Então um ponto bem importante para o futuro americano seria esse daqui, ó. Se perdesse esses 12.100 aí,
ele romperia a linha média e teria alvo aí para corrigir, completando o movimento aqui, ó, tá? Em 12.050 aproximadamente, tá? Então eu não acredito num dia de alta, eu acredito num dia de queda, acredito num dia enrolado, com viés baixista, vamos dizer assim, tá? Gente, vou encerrar em função do nosso tempo. Um grande abraço a todos, um excelente pregão, muita sorte, muita responsabilidade. O Eduardo pede lá no chat o meu e-mail. Eduardo, meu e-mail é fabiano@interinvesteducacional.com.br, tá? Gente, grande abraço a todos, um excelente pregão e até amanhã pontualmente às 10h20 no nosso call de abertura.